Eu sou o professor Valtes, esse vídeo é sobre equações trigonométricas. Eu vou iniciar com as equações trigonométricas chamadas de imediatas, bem simples. Todas as equações que eu vou resolver nesse vídeo são apenas na primeira volta, as soluções, tá bom? Chamada de 0 a 2π. No caso aqui é uma equação imediata com seno igual a menos a raiz de 3 sobre 2. O que é que você vai fazer? Você vai usar o ciclo trigonométrico, vai analisar aqui no eixo seno, que é o eixo vertical, onde é que você tem o seno raiz de 3 sobre 2. No caso, ele seria negativo aqui, menos a raiz de 3 sobre 2. E aqui seria o seno raiz de 3 sobre 2 positivo. Qual o seno que tem essa raiz? É como se fosse o seno de 60, que seria o π sobre 3, né? Os 60 graus, π sobre 3. E aí, por simetria, você tem que buscar quais os simétricos do 60 do π sobre 3, no caso no terceiro e no quarto quadrante. Eles vão ter o mesmo seno, por simetria aqui. Então, no caso seria o 240, que é 4 vezes 60, então vai ficar 4π sobre 3. E seria como se fosse o 300 graus, que é 5 vezes 60, 5π sobre 3. Então, a solução dessa equação seria 4π sobre 3 e 5π sobre 3 na primeira volta. Essas seriam as duas raízes dessa equação trigonométrica, tá bom? Essa segunda equação trigonométrica imediata, ela envolve um cosseno ao quadrado, mas ela é bem simples também. Você só bastaria fazer o seguinte, olha, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 3 sobre 4. Passando esse ao quadrado para o segundo membro, você vai ter que o cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz de 3 sobre 4, que dá mais ou menos a raiz de 3, não dá para sair, mas o 4 aqui é 2. Então, o que a gente tem que fazer é no ciclo trigonométrico, analisar onde é que o cosseno vai ter esses valores aí. Cosseno é o eixo horizontal. Aí você vai marcar o seguinte, onde é que o cosseno é raiz de 3 sobre 2 positiva e onde é que ele é raiz de 3 sobre 2 negativa. Pois bem, no caso do cosseno que tem raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30, que é o π sobre 6. Por simetria, no quarto quadrante é a mesma coisa, que no caso é o 330, que é o 11π sobre 6, o 11π sobre 6. No segundo quadrante, a simetria do 30 ocorre com 150 graus, que é como se fosse o 5 vezes 30, 5π sobre 6. E no terceiro quadrante, a simetria ocorre com 200, eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, menos a raiz de 3 sobre 2. E a simetria do 30 aqui, no caso, vai ser com 210, que é o 7π sobre 6. Então, a solução dessa equação seriam 4 soluções, que como ele envolve o valor positivo e negativo da raiz de 3 sobre 2, para cada um deles tem 2 resultados. Então, tem 4 soluções. A solução aqui, no caso, vai ficar o π sobre 6, o 5π sobre 6, o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Em grau seria o 30, 150, 210 e 330. Bem, agora eu vou falar de uma equação envolvendo cosseno, que ela se assemelha a uma equação de segundo grau. Ela parece a equação como se fosse y ao quadrado mais y igual a zero, né? Eu poderia usar esse processo que seria como se fosse uma mudança de variável, mudança de parâmetro, chamando o y de cosseno de x. Mas eu vou fazer esse processo aqui na próxima equação, então nessa eu vou fazer de uma forma mais simples. Nesse caso aqui, eu posso simplesmente colocar o cosseno em evidência, e aí vai ficar um cosseno dentro do parênteses, e o 1 no restante aqui na sequência. E aí eu vou usar aquela regra que fala o seguinte, que se dois números multiplicados dá zero, é porque alguém é zero. Se o produto é zero, alguém é zero. Então, no caso aqui, o cosseno de x é zero, ou o cosseno mais 1 é zero. Ou seja, o cosseno de x é igual a menos 1. Então, o que me interessa aqui é buscar no ciclo trigonométrico os locais onde o cosseno é zero e o cosseno é 1. Fazer um ciclo um pouco menor. Então, no caso aqui, cosseno. Vamos lá. Na primeira volta, onde é o caso onde dá o zero aqui, a origem, então o cosseno seria zero quando você tem exatamente esses dois valores. No caso, o π sobre 2, que é como se fosse 90 graus, π sobre 2 aqui, e o 3π sobre 2, que é como se fosse 270 graus. E o cosseno é menos 1 exatamente aqui, que é o limite inferior do cosseno, que é quando o cosseno é π. Então, as três soluções dessa equação seriam, a solução dela aqui seria π sobre 2,
que tem cosseno igual a zero, π, que tem cosseno igual a menos 1, e 3π sobre 2. Sempre considerando a primeira volta, tá bom? As raízes. Bem, né, para resolver essa quarta equação, que é a equação cosseno de 2x mais 3 cosseno de x mais 2, eu já deixei um esqueminha em cima preparado para a gente perceber uma coisa que a gente vai utilizar. Primeiro, a gente sabe que o cosseno do arco duplo seria igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, tá bom? Só que pela relação fundamental, que diz que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você percebe que você pode dizer que o seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno. É 1 menos cosseno ao quadrado. Então, quando você fizer a substituição dessa equação que surgiu da relação fundamental na primeira, você vai ter exatamente que vai gerar esse resultado, que o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado menos 1. Então, é essa expressão que eu vou colocar bem aqui. Por quê, professor? Porque no caso, como aqui tem um cosseno de 2x, dificulta para a gente resolver a equação. Agora ela vai ficar com um cosseno ao quadrado e vai ficar com um cosseno simples. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Substituindo, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, substituindo aqui, substituindo. Aí no caso, mais 3 cosseno de x mais 2 igual a zero. Só arrumando isso aqui, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x, aí 2 com menos 1 mais 1 igual a zero. Então, pois bem, essa equação ela se assemelha a uma equação do segundo grau. Para você resolver ela aqui, não fazer o que a gente chama de mudança variável, mudança de parâmetro. A gente vai fazer, ó, fazendo y igual a cosseno de x, temos. Então, o que eu vou fazer aqui é trocar onde tem o cosseno de x por y, tá bom? Então, vai ficar 2y ao quadrado, mais 3y mais 1 igual a zero. E a gente vai resolver normalmente aí questão de Bhaskara. Vamos lá, fazer o delta aqui embaixo ainda cabe. O delta aqui seria b ao quadrado, seria 9 menos 4a. E o c, como aqui dá 8, então o delta deu 1. Então a gente vai dizer que o y vai ser igual a menos o b, que é 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, raiz de delta é 1, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 2, 4. Então você vai ter o seguinte, você vai ter duas soluções para y, certo? Então você vai ter o y, linha, o y duas linhas, no caso menos 3 mais 1 vai dar menos 2 por 4, que vai dar menos 1 meio. Vou apagar aqui, fica melhor colocar direto menos 1 meio, questão do espaço. Ou a segunda solução, você vai ter menos 3 com menos 4, menos 1 dá menos 4, por 4 dá menos 1. Então, daí, já que você trocou de variável, é como se você tivesse que destrocar, né? Onde tem o y, eu vou colocar o cosseno de x. Então, você vai ter que o cosseno de x, ele é igual a menos 1 meio, ou o cosseno de x, ele é igual a menos 1. É duas equações trigonométricas imediatas. Vou fazer um único ciclo ali para encontrar as raízes. Então vamos aqui. Ciclo trigonométrico, eixo cosseno. Onde é que o cosseno dá 1 meio? O cosseno que dá 1 meio é exatamente o cosseno como se fosse de 60, né? Que é o π sobre 3. Só que eu quero menos 1 meio. Então aqui, quando eu fizer a simetria, eu vou ter que analisar quais são os simétricos do 60 no segundo e no terceiro quadrante. No segundo é o 120, que é 2 vezes. Então vai ser 2 vezes o π sobre 3, 2π sobre 3. E no terceiro quadrante é o 240, que é 4 vezes o π sobre 3. Resta agora eu analisar, vou colocar aqui de azul, π sobre 3 aqui. Qual é o cosseno que dá menos 1? O cosseno que dá menos 1, como eu fiz na questão anterior, ele é o cosseno de π, né, que é o 180 aqui. Então você tem essas três soluções. Daqui surgiu duas, daqui surgiu uma. Às vezes pode acontecer de você encontrar um número maior do que 1, por exemplo. Então se você encontrasse bem aqui que o y é 3, o y é 2, aí você teria uma solução que tem uma equação que tem solução
E uma equação que não tem solução, no caso não teria solução. Se, por exemplo, fosse cosseno igual a 2, não teria solução. Aqui teve. Então, a solução aqui foi o π sobre 3, o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3. Muito bem, pessoal. Eu vou só alinhar, colocar um pouco mais para baixo aqui para facilitar a visualização dos alunos. Pois bem. Bem, para fechar, eu vou fazer um que envolve tangente aqui. Porque no caso aqui é tangente mais cotangente igual a 2. O que é que a gente sabe da cotangente? Que é o inverso da tangente de x. Quando você fizer o MMC aqui, vai ficar tangente ao quadrado mais 1 igual a 2 vezes a tangente. Pronto, eu multipliquei todo mundo por tangente aí. Então, arrumando essa equação, vai ficar tangente ao quadrado de x menos 2 tangentes de x mais 1 igual a 0. Essa equação aí eu também posso fazer a mudança de variável. Então, eu vou fazer aí, faça y igual a tangente de x, aquela aí mesma ideia. Temos, já que ela se assemelha à equação de segundo grau, então vai ficar assim, y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Se você perceber, essa equação aqui é como se ela fosse um y menos 1 igual a 0. Y menos 1 ao quadrado igual a 0. Porque ela é como se fosse um quadrado perfeito. Opa, aqui é um y, viu? Aqui é um y. Tem que substituir aqui. Então, no caso aqui, a raiz dela vai ser somente 1. Vai ficar y igual a 1. Já que você pode passar uma raiz dos dois lados, vai ficar y menos 1 igual a 0, y igual a 1. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a tangente vale 1, não é isso? Destrocando, vamos dizer assim. Então, o que você vai ter aqui é que, já que o y é 1, a tangente vale 1. Pois bem, então, qual é o local do ciclo que a tangente é 1? Vou fazer aqui o ciclo trigonométrico, fazer o eixo tangente, que é um eixo que passa tangenciando o ciclo, o nome já ensina, né? Tangente, tangenciando, toca exatamente nesse ponto que é como se fosse a origem do ciclo. A tangente ela vale 1 exatamente no π sobre 4, que é o 45. Aqui é a unidade, no caso aqui é a tangente do π sobre 4. Aqui é o arco π sobre 4, né, que é como se fosse 45 graus, ele vale tangente 1. Mas também tem outro ponto do ciclo que também tem tangente 1, que é o simétrico do π sobre 4, no terceiro quadrante. Deixa eu só reescrever ele aqui, vai ficar um pouquinho maior. π sobre 4 aqui. No caso, ele é o 225, que é 5 vezes 45. Então, ele é o 5π sobre 4. Então, a solução dessa equação, na primeira volta, seria o π sobre 4 e o 5π sobre 4. A outra forma de escrever também, que a gente às vezes encontra, é quando você encontra uma solução que ela pode, como se fosse assim, ela dando giros infinitos, né? Solução contínua, solução geral que a gente chama. Seria assim, K, uma constante, multiplicada por π sobre 4, com esse K sendo um número inteiro. Não entendi por quê, Valdez. Deixa eu só ver se eu fiz certinho mesmo. Não, eu tinha que escrever com uma soma, né? Eu até cometi um erro aqui. Seria o π sobre 4, né, que é o 45, mais o K vezes o π, o K sendo a meia volta, né? Gerando mais meia voltas. Como assim? Vamos analisar isso aqui. Você teria uma solução, π sobre 4, sendo K zero, né, que seria essa primeira. Quando eu coloco o K sendo um inteiro, sendo 1, eu vou encontrar a próxima, né? Que eu vou somar como se fosse meia volta. No caso, o π eu encontro a próxima. Aqui seria um π. Eu somei mais uma volta, meia volta. Se eu coloco o K sendo 2, aí eu coloco mais meia volta de novo, volto para esse ponto do ciclo. Então, eu vou encontrar esses pontos na medida que ele vai gerando, é como se ele estivesse rotacionando o ciclo, né? Sempre somando meia volta. Então, essa daqui seria uma forma de escrever uma solução geral, que chama, né? No caso aqui, π sobre 4 a primeira, e aí somando a cada meia volta, você vai encontrar ela, depois essa simétrica, depois vai voltar para ela e assim consecutivo, né? Você chama isso aí de ângulos côncavos também. Agradecer quem assistiu o vídeo até o final.
Falei um pouco rápido aqui pela questão dos 15 minutos, pessoal. Obrigado.